Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma coisa aqui que eu acho que é importante, muito embora eu já tenha feito essa mesma coisa várias vezes, eu acho que ela continua sendo necessária, que é tentar definir o que é a culpa. Para que serve a culpa? Por que ela existe? Como é que ela surge? Como lidar com ela? Tem como viver sem culpa? Essas perguntas. Eu já fiz alguns vídeos sobre culpa aqui várias vezes, tanto aqui quanto no Florimanu. Mas eu sempre. A quantidade de vezes que eu acabo chegando nesse lugar, tanto em sessões de atendimento quanto na autoescrita, nos textos da autoescrita, é assim. Impressionante, não é impressionante porque faz muito sentido, na verdade, mas é enorme. Então eu acho que vale tentar fazer uma definição mais clara do que é a culpa. Vamos lá, vou botar o índice aqui. Acho que vai ser um índice simples. Acho que não vai ter muita coisa. É um vídeo que eu vou tentar fazer do jeito mais simples possível. E qualquer outro vídeo que eu citar, né, ou todos os vídeos sobre culpa que a gente já fez aqui no canal e lá no Florimanu estão na descrição aí embaixo. Então, se você quiser olhar, e todos os também os conceitos que a gente citar, as coisas, os outros vídeos que eu citar, eles vão estar na descrição aí embaixo. Então, se você qualquer coisa que eu falar, vai na descrição aí embaixo que você vai achar. E aqui embaixo no player tem os capítulos, se você quiser voltar, se perder, quiser se perder não. Se você quiser se perder também, claro. Mas se tivesse perdido, quiser voltar, tá aqui embaixo. O índice também tá na descrição. Então vamos lá, vamos tentar pensar aqui o que é a culpa, né? Que negócio é esse? Para pensar o que é a culpa, a gente tem que pensar aqui no nosso modelo dentro dos parâmetros das necessidades emocionais, que é a coisa com a qual a gente trabalha aqui, né? Então a gente tem que tentar conseguir traduzir ou pensar a culpa dentro desses 7 afetos, dessas 7 necessidades emocionais fundamentais, que são a base do nosso trabalho, que vem lá da neurociência afetiva, da neuropsicanálise, e que a gente aplica na autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa aqui, e que é de onde também essa necessidade de falar vem, né? A autoescrita está aí embaixo, os vídeos sobre as necessidades emocionais também estão aí embaixo, se quiser entender melhor a 7, como é que funciona. Está tudo aí embaixo explicadinho, não vou abrir tudo isso porque senão ficaria enorme isso aqui. Mas, então a gente tem que tentar, para falar da culpa aqui, a gente tem que tentar pensar a partir desses parâmetros, eu acho que é bastante razoável. Então o que seria a culpa, né? Estaria ligado a quais necessidades e tal, o que é isso? Para pensar isso, a gente vai voltar lá atrás para pensar sobre o surgimento da culpa. Quando é que ela aparece, quando é que não aparece, isso é muito discutível, cada autor vai apontar para uma coisa, a culpa como uma coisa muito rudimentar, muito antiga, assim, antiquíssima do nosso desenvolvimento pessoal, né? Do bebezinho lá, assim, o bebezinho já tem sentimento de culpa ou não, quando ele morde o peito e a mãe se afasta, ele fala, ih, fiz merda. Então, enfim, mas a gente vai pensar, propor uma historiografia assim da culpa que tem a ver com o momento no qual você percebe o afastamento desse objeto de satisfação da sua necessidade de ser amado, e você não consegue compreender o porquê desse afastamento. Você não tem uma hipótese razoável aqui constituída para pensar: minha mãe foi embora por isso, minha mãe se separou do meu pai por aquilo, minha mãe foi trabalhar por aquilo outro, minha mãe se fechou no banheiro por aquilo outro. Você não consegue constituir hipóteses ligadas à realidade externa, ligadas à realidade desse outro objeto, né? Ou seja, você está nesse momento que a gente chama de narcisismo, assim, que você já percebe os outros objetos, mas você ainda não consegue inferir as outras mentes, as outras subjetividades. Os outros objetos já existem, mas existem só como objetos da sua satisfação ou da sua não satisfação, mas não existem ainda como sujeitos das próprias necessidades. Vai ver o vídeo sobre luto narcísico, no qual eu explico tudo isso, e o vídeo sobre as formações dos objetos também, no qual eu explico tudo isso em detalhes. Mas beleza, aí neste momento você então percebe afastamentos, flutuações, distanciamentos, comportamentos estranhos desses outros objetos, e você não consegue compreender por que raios isso está acontecendo. E não dá ainda, e dependendo da mãe que você tem, aí tem um vídeo sobre os pais narcisistas também, é muito difícil de dar um jeito de explicar por que raios essa pessoa está se tratando assim. Não dá para pensar minha mãe não me ama. Não dá para pensar minha mãe agora não me ama, por exemplo. Minha mãe não está com vontade de cuidar de mim. Minha mãe não está disponível para mim. Pensar isso é muito arriscado. Conceber a ideia de que a sua mãe não está disponível para cuidar de você naquele momento é conceber a instabilidade da sua sobrevivência. Então,
você tem que dar conta de explicar alguma coisa com algo que esteja em você, ou seja, algo que teoricamente você poderia controlar, você poderia evitar. Então a culpa surge assim como essa explicação que cabe a nós para evitar o afastamento, a ruptura do vínculo. E aí você fala, é porque eu fiz assim, é porque eu fiz assado, é porque eu pensei assim, é porque eu pensei assado, é porque eu falei assado. E aí vai depois na vida, se eu não tivesse falado assado, se eu não tivesse, né? Então, a culpa surge assim como essa explicação centrada nesse sujeito, concentrada nesse sujeito, colocada nesse sujeito, nesse momento do narcisismo, que dá conta de fornecer para ele uma hipótese que ele julga razoável para o afastamento dessa figura de vínculo, né? E essa hipótese é sempre rudimentar, boba, tosca, precária, porque ela é uma hipótese. Ela é uma hipótese de uma criança, né? Então, ela vai ser rudimentar. Mas ela é o que você consegue fazer ali, e é melhor essa hipótese do que lidar e aceitar a instabilidade da presença desses objetos que te garantem a existência, a sobrevivência, né? Então a culpa surge assim, ligada a essa explicação, né? Ligada a essa, por que essa pessoa foi embora. E essa explicação vai se montar na inadequação, né? Tantas vezes. É porque eu não sou bom o bastante, é porque eu sou feio, é porque eu pensei aquilo, é porque eu falei aquilo outro, é porque eu não sou bom aluno, é porque eu não sou bem comportado, é porque eu não sou bonito, é porque eu não sou legal, é porque eu não sou inteligente. A inadequação vai estar muito intimamente, a inadequação está embaixo, se você quiser ver o vídeo sobre isso, vai estar muito intimamente ligada a essa culpa, né? Então tem algo de errado em mim que eu poderia ter evitado, teoricamente que teria evitado esse afastamento. E aí voltando aqui na nossa pergunta inicial, que é como é que a gente relaciona isso com as nossas necessidades emocionais, a culpa, então, como eu estou dizendo aqui agora já, ela está necessariamente ligada à necessidade de ser amado. Então, qualquer coisa que você suponha que tenha gerado algum campo de instabilidade na satisfação da sua necessidade de ser amado, vai, né, apontar para a culpa. Então, tem necessidade de ser amado, tem o medo de fazer ou de ter feito, né? Então, a necessidade de fugir daquele comportamento que possa gerar esse afastamento. Então, necessidade de fugir, necessidade de ser amado, necessidade de fugir. E a raiva de você mesmo por ter feito, né? Então, necessidade de brigar voltada para si. Então, pelo menos esses três aí a gente encontra nessa história, né? Pelo menos esses três, que a gente pode dizer com certeza, eu acho. Então, a necessidade de ser amado, aumenta o desvio, a necessidade de fugir dessa situação, ou seja, tentar evitar aquilo que vai, né? Então, eu fantasio aquele encontro sexual fora do casamento, mas eu não posso dizer, eu não posso falar, eu não posso viver. Então, tenho que fugir desse meu próprio desejo, por exemplo, ou fugir da minha agressividade voltada para fora, porque eu tenho medo que isso cause o afastamento. E que eu não consigo fugir, por que eu não consigo fugir, né? Porque o afastamento acaba acontecendo, porque o que causa o afastamento não é isso. O que causa o afastamento é o desejo do outro, né? É a vontade do outro estar no mundo, por exemplo, a necessidade do outro estar no mundo. Então, nem que eu não consigo fugir desse afastamento, eu tenho raiva de mim e me culpo, né? Porque é mais fácil, de novo, me culpar do que pensar que a minha mãe quis ir para o mundo, né? Então, nesse sentido, a raiva voltada para si mesmo, ela vai acontecer, a necessidade de brigar com você mesmo vai acontecer, e ela está ligada àquele tal narcisismo negativo, assim, ou uma das formações da depressão, de alguma forma, eu sou a pior pessoa do universo porque eu não consigo ser amado por ninguém. Mas ela vai acontecer porque não há nada que você possa fazer, em última análise, que vai evitar a saída dessa mãe. Estou falando da mãe, podia ser do pai. Porque essa pessoa está saindo porque ela precisa sair por alguma razão que você não é capaz de compreender lá atrás, né? Então, a culpa, nesse sentido, para que ela serve? Ela serve para te afastar de um sentimento mais assustador, ainda, que é a constatação de que você não é amado de maneira incondicional e de que você está no mundo de uma maneira instável e não garantida. Então a culpa serve como assim, não, mas se eu tivesse feito assim, eu poderia evitar isso, que quer dizer que se eu fizer assim no futuro, eu vou conseguir evitar. Como você não consegue evitar, porque de novo não é isso que faz o afastamento do outro, você se pune e se culpa aí, né, nessa montagem. Então ela serve para evitar esse sentimento mais assustador. Isso é importante de entender. Essa função da culpa, né? Não é do nada que ela vem, não é uma coisa assim que você vai conseguir se livrar dela simplesmente, né? Não sei porque tem que ficar sem culpa. Não dá. Não é assim, né? Mas então, como é que a gente trata disso? Como é que a gente lida com isso? A culpa então surge
como um sinal desse afastamento, né? Então, sempre que a gente sente culpa, tem algo que está acontecendo que está ameaçando o campo de vínculo, né? Alguma coisa está desestabilizando a sua relação com o objeto de satisfação da sua necessidade de ser amado. Alguma coisa diversa, pode ser um monte de coisa, né? E você vai centralizar isso na culpa. Então, quando a culpa aparece, ela não é sinal de que você tem que fazer alguma coisa, mudar alguma coisa no seu comportamento. É sinal de que você tem que entender o que está acontecendo no seu campo de vínculo, para compreender o que poderia ser feito na realidade, não o que você poderia ter evitado na sua inadequação. Esse é o jogo importante, né? Então, o sinal da culpa surge quando há algo de instável no campo de vínculo, né? Tem alguma coisa aqui estranha, não estou me sentindo amado da maneira que eu precisaria ou gostaria. Beleza, a culpa foi o sinal disso, né? Porque ela está ligada a isso. Então, só que a culpa não é algo que você vai conseguir corrigir em você necessariamente. Você até pode ter acontecido alguma coisa, pode acontecer alguma coisa que você possa mudar em você, né? Então, eu fiz uma coisa que não foi legal, então eu tento corrigir. Algo de objetivamente, como é que você vai saber que objetivamente poderia ser corrigido? Conversando com o outro, né? Lidando com o outro. Então, a culpa surge como um sinal de instabilidade do campo de vínculo. O que a gente tem que fazer? Ir para a realidade para compreender o que ocorre nesse campo de vínculo com o outro. Vínculo é essa ligação da necessidade de ser amado, necessidade de cuidar em alternância, né? Se quiser entender, vai aí embaixo também. Que eu falo mais sobre isso, inclusive no vídeo sobre luto narcísico eu falo bastante sobre isso. Em vários vídeos eu falo bastante sobre isso, mas quando a culpa surge, então é um sinal de que tem uma instabilidade nesse campo de vínculo, e a culpa surge como o que eu tenho que fazer, o que eu deveria fazer para evitar isso. E não é aqui que você evita dentro de você, é aqui na relação. Que pode, inclusive, chegar a uma resposta de, porra, se você me trair assim, a nossa relação vai acabar. Ok, tudo bem. Então eu entendo que há algo que eu possa fazer para evitar isso, tudo bem. Então eu entendo isso, mas isso precisa ser negociado no campo da realidade aqui, né? Para entender a necessidade do outro, entender a sua necessidade e ver e conseguir compreender se há uma negociação possível ou se não há. Várias vezes não há. Então, mas isso tem que ser negociado aqui. Então a culpa aponta para a estabilidade do vínculo, que tem que ser negociada dentro do vínculo com o outro, né? E não com você mesmo. Ah, meu Deus, como é que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Como é que eu poderia evitar? No final das contas, nesse vínculo adulto, que é o vínculo com o qual a gente lida aqui, né? Todos nós, que é o que eu chamo de segundo amor, que é um vínculo com alternância de posições, da necessidade de ser amado, necessidade de cuidar. Nesse vínculo não há garantia, nunca há garantia absoluta e incondicional da sustentação dessa conexão, dessa ligação. Não há, né? Há uma tentativa de negociação das duas partes. Então, a culpa serve como sinal de que algo precisa ser renegociado porque tem algo instável no vínculo, né? E nesse sentido, é possível viver sem culpa? Eu acho que não. Totalmente sem culpa? Não. Porque a gente vai, por tendência, criar explicações rudimentares para essa instabilidade que ocorre no momento da saída do amor incondicional e entrada na flutuação dos objetos, que está lá no luto narcísico, se você quiser ver esse vídeo. Então não tem como viver sem culpa, sem zero de culpa. Mas sim, é possível usar a culpa como um sinal de que algo precisa ser negociado na realidade e não de que algo precisa ser espiado dentro de você mesmo. Porque a culpa também serve, se você se mantém culpado e se punindo, você tem a ilusão de que você está evitando que aquele vínculo seja rompido, e não vai estar, né? Não há nada que evita, por definição em si, que vai evitar de maneira absoluta a ruptura do vínculo. Isso não é possível. Então, o melhor que a gente pode fazer é negociar, é compreender o que o outro quer, o que você quer, entender o que é possível, né? Mas então não é possível viver sem culpa, mas é possível utilizar a culpa como um processo de pesquisa mais razoável e de aplicação na realidade. Olhei minhas notas aqui, de aplicação na realidade do que pode ser feito para que o vínculo se sustente, né? Se é que esse vínculo é desejável para as duas partes. Tá bom? Então, culpa surge dessa explicação rudimentar da instabilidade do vínculo. Qualquer coisa que ameace isso vai ser retrovertido assim como modelo de culpa. Eu fiz alguma coisa, porque você não consegue compreender o outro ainda, então está em você, né? Você não consegue compreender o outro. E aí você vai criar essa explicação, especialmente para quando a gente tem figuras de vínculo que não estão cuidando da gente como deveriam. Então a melhor coisa que a gente tem para fazer é a culpa. É melhor isso do que conceber a ideia de que sua mãe não te ame ou que não esteja cuidando de você. Essa hipótese é insuportável. Não dá para lidar com ela. Então a gente monta a culpa, que é uma conexão aí
dessas necessidades de ser amado, necessidade de fugir, necessidade de brigar. A gente poderia argumentar também que tem a dominância na culpa, então sou eu que evito isso, porque eu sou o centro, então eu sou mais importante que o outro não tem autonomia, quem tem autonomia sou eu. Poderia se argumentar isso e seria razoável. E aí, mas a culpa, então, obviamente, pode estar ligada, por exemplo, ao sexo, na medida em que a necessidade de gozar, na medida em que a necessidade de gozar ameaça a minha necessidade de sustentar o vínculo no campo da monogamia, por exemplo. Mas aí já é uma formação específica, né? Não necessariamente está ligada assim. Mas então são esses afetos, as necessidades emocionais que orientam a culpa. Se você quiser entender as necessidades emocionais, vai aí. E se você quiser entender os seus modelos de culpa e como que você monta essas cenas de culpa para tentar evitar essa instabilidade do vínculo original dentro de você, como se você pudesse fazer isso, vai ver a autoescrita que está embaixo também. E lá a gente leva adiante essa nossa pesquisa aqui de si mesmo, né? Então é isso. Tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, coloca aí. Qualquer coisa que eu não tenha citado na descrição, coloca aí embaixo que eu coloco também. Tá bom? É isso, gente. Semana que vem a gente retorna. Obrigado. Tchau. Até já. Tchau.